Olá a todos! Seja muito bem-vindo ao meu canal Aula no Conforto de Casa. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, ative o sininho e deixe aquele like, ok? Vamos para a aula de hoje sobre conjuntos numéricos? Vamos lá! Na aula de hoje, vamos falar sobre conjuntos numéricos. Naturais, inteiros, racionais, irracionais, conjuntos reais. Todos esses conjuntos foi iniciado ao longo do tempo. O homem foi se aperfeiçoando ao longo da história, né? Houve a necessidade de se adequar à matemática, à necessidade do ser humano. Então, para não ficar em minhas palavras, essa aula vai usar como base o livro de matemática do Benigno Barreto Filho e Cláudio Xavier da Silva, ok? Vamos lá então começar? Então, vamos estar falando sobre conjuntos numéricos. Aqui nós temos uma breve revisão sobre esse assunto. Então, conjuntos naturais. Né? No estado de civilizações primitivas, encontradas ainda hoje em alguns locais do planeta, as necessidades de contagem eram muito rudimentares, bastante da numeração, que surgiu gradativamente natural, que hoje representamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas você já se perguntou, Francis, por que eu faço o número 1, por exemplo, quando eu falo assim, ó, por que eu faço o número 1 desse jeito? Já se perguntou por que o 1 é assim? Ou porque o 2 é assim? Ou 2 feio, né? Mas tudo bem. 3 é assim? Nunca se perguntou e já te respondeu isso? Por causa dos ângulos. O número 1, eu vou ter um ângulo. O número 2, dois ângulos, 3, e assim sucessivamente. Vou colocar uma imagem para que vocês possam acompanhar aí comigo, tá vendo? Um ângulo, 2, 3 e assim sucessivamente, ok? É só uma questão de curiosidade, tá? Então a gente pode voltar lá para o livro, certo? Vamos comigo aqui? Então, o que eu preciso entender dessas propriedades? O conjunto natural ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, seriam os números relacionados ao processo de contagem, certo? Então, foi a primeira forma que o homem, por quê? Como é que ele fazia antigamente? Um exemplo simples de um pastor de ovelhas, uma bolsa de odre, que era uma bolsa de pele daquela época, para cada pedrinha era uma ovelha. Então, eu saía com um rebanho de ovelhas e tinha aquele saco cheio de pedrinhas. Quando eu voltava para o redil, ia colocar as ovelhas de volta para o local, para cada ovelha que passava era uma pedrinha que eu tirava do odre. Quando eu observava que na minha bolsa, o odre, tinha uma pedrinha ainda que eu não tinha tirado porque uma ovelha se perdeu. Então era um processo de comparação. Por isso a necessidade de você criar um método para que você possa contabilizar, certo? Vamos pensar um pouco mais à frente agora. Tenta imaginar a seguinte situação, certo? Então, os números naturais, como nós vimos aqui, eles são 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. Mas e se eu tenho alguma ovelha, eu tenho alguma coisa, eu empresto para alguém ou dou a alguém? Eu deixei de ter aquele valor. A necessidade dos números o quê? Inteiros. Aí você fala, Francis, mas inteiros com Z? Por quê? Vem da palavra em alemão, Zahler, quer dizer inteiro alemão. Então, eu vou ter o que agora, Francis? Tanto os números positivos, quanto agora os números o quê? Negativos. Ok? Então, esse processo de contagem, houve essa necessidade de se adequar. Então, vamos lá, continuando aqui, só para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então, uma coisa importante, sempre que eu tiver o N, né, os naturais, com asterisco, eu estou eliminando o zero da conta. Isso mais à frente vai fazer significado quando estudar domínio de funções, ok? Vamos lá, continuando aqui. Aqui tem um exemplo de exercícios resolvidos. Quando, nesse momento, o aluno ele teria que estar revisando contas de multiplicação, divisão, soma, subtração com números naturais, certo? Então, aqui são exercícios de revisão. Uma coisa interessante é que nós podemos representar o conduto por extenso ou abreviadamente, como nós podemos ver aqui agora. Ó. Vem aqui comigo. Ó. Nós pegamos a seguinte situação, certo? Então, ó, letra A. Ele fala que a letra A, número 1, letra A, número 13, perdão, do exercício proposto, ele fala que A é x, pertence aos naturais, tal que x é menor que 5, ok? Então, volta para cá comigo, ó. Exercício 13, tá? Deixa eu ver aqui a página com vocês.
página 22, ele fala o seguinte, x, lembra a matéria anterior de conjunto? Se você não viu, vou deixar o card para o vídeo e você reveja essa aula, é interessante, tá bom? X, esse x aqui minúsculo, tá, pessoal? Fiz grande, mas perdão, minúsculo. X é um elemento que pertence aos naturais, tá? O que x, ou seja, os valores de x são menor que 5. Então, quem seria esse conjunto A? O conjunto A seria todos os valores menores que 5. Quem é menor que 5 do conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 não entra, porque é menor. Não é menor igual. Se eu coloco menor igual, o 5 faz parte, ok? Então, ele é um conjunto finito, que vai de 0 a 5, se eu incluir essa anotação. Se eu, de certa forma, excluir esse símbolo, o 5 também não fará parte, ok? Voltando lá para o nosso livro. Então, esse aí seriam os conjuntos dos números naturais. Teríamos exercícios que podiam praticar. Conjunto dos inteiros, que eu comentei com vocês, certo? Então, começa a aparecer o sinal negativo, tá? Muitos alunos chegam nessa hora, têm dificuldade em entender o conjunto dos inteiros, porque trabalha com valor, né, com conta negativa. Então, como é que ficaria isso aqui, ó? Pensa o seguinte comigo. Se eu peço para você... Vamos fazer aqui do lado, aproveitar a folha, né? Mais uma vez comentando que isso aqui é um papel, uma folha reciclada, tá? Estou reutilizando o papel. Reciclada não, estou reutilizando. Reciclar é um processo diferente de reutilizar, ok? Pensa o seguinte comigo. Eu estou fazendo a seguinte conta. 7 menos 5. Perfeito, 7 eu sei que é positivo. 7 é maior que 5, isso vai me dar mais 2. E se eu faço o tipo de conta um pouquinho diferente? Menos 5 mais 7. Bom, quero que você pense comigo no valor absoluto. Vou tampar os sinais. Beleza? Tampei os dois sinais aqui. Pergunto para vocês, que número é maior, 5 ou 7? Francis, o valor absoluto do 7 é maior, certo? Então, o 7 está aqui. Qual é o sinal do 7? Mais. Quanto que falta para esse número chegar a 7? 2. Respondeu. Sim, é simples assim mesmo. Ó, outro exemplo, vamos lá? Menos 13 mais 17. Vamos pensar a mesma coisa. Quem é maior aqui? O 17 é maior, não é? Perfeito. Qual é o sinal do 17? Mais. Então, mais ganhou. Quanto que falta para o 13 chegar a 17? 4, Francis. Então, não podemos mais errar esse tipo de conta. Agora apareceu uma notação diferente para a gente. Então, nós vimos que o conjunto Z, Zale, inteiros, né? Eles são tanto os valores positivos como os negativos, perfeito? Então, preste atenção na notação. Se eu venho aqui e coloco o asterisco em cima, e a posição dele é no alto mesmo, tá, pessoal? Coloquei o asterisco em cima. Isso quer dizer o que para mim, Francis? Que eu tenho todos os números menos o 0. Então, o 0 não faz parte. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Isso até o infinito. Ok, pessoal? Perfeito. E se eu venho e coloco Z+? Quer dizer mais, Francis? Ó, fiz o Z e coloquei o mais. Bom, não coloquei o asterisco. Então, nesse caso, eu vou ter quem? Todos os positivos e o 0 também. 0, 1, 2, 3, 4. Aí eu pergunto a vocês. Nós vimos na aula anterior do vídeo, né? Nossa primeira aula sobre conjuntos. Se eu tenho todos os elementos desse conjunto igual a um outro conjunto, são iguais os mesmos elementos, então conjuntos são o quê? São iguais, certo? Poderia dizer que Z+, os inteiros positivos, é igual aos naturais? Sim, é igual, porque os mesmos elementos que eu tenho aqui, eu tenho aqui. E se eu venho aqui e coloco um asterisco? Opa, tem um elemento que não faz parte, então isso aqui é o quê? Diferente, ok? Dúvida até aí? Então, o que nós teríamos que ver nessa parte de conjuntos inteiros? Que revisão seria, Francis? Começa a ver a questão do número com soma, multiplicação, valor de sinal, menos com menos, mais com menos. É uma forma de vocês revisarem isso. Vem aqui comigo. Vamos revisar aqui? Eu gosto de ir no papel, né? Vamos pegar esse espaço aqui do papel. Desculpa, pessoal, a falta de organização, mas na verdade é o nosso pensamento. Isso aqui seria o planejamento da aula de hoje, ok? Pensa o seguinte comigo. Se eu tenho menos 2 vezes mais 3, percebe? Eu estou fazendo uma multiplicação. E se eu tenho mais 2 vezes mais 3? E se eu tenho menos 2 vezes menos 3? E se eu tenho menos 2 vezes menos 3?
Vamos pensar nessas contas? Bom, Francis, na multiplicação, eu sei que todos esses valores dão exatamente quanto? 6, 6, 6, 6. Perfeito. Mas quanto que seria o sinal? Como seria o valor desse sinal? Vem comigo. Se os sinais forem diferentes, é menos. Então, menos com mais, menos. Sinais são iguais, é mais. Mais com mais, mais. Sinais são iguais? Sim. Opa, esqueci de colocar um mais aqui. Os sinais aqui são diferentes, não são? Então, menos. Sinais são iguais? Sim, então também é menos. Agora, eu posso pensar nisso aqui de uma forma também diferente. Tem meninas que gostam dessa forma quando eu dou aula. Pensa o seguinte comigo, vê se vocês vão concordar com a minha lógica, tá bom? Pensa no menos numa pessoa que você. Uma pessoa que você não gosta, uma inimiga sua, certo? E o mais uma amiga. A pessoa não gosta da sua amiga. Eu não gosto dela. A pessoa gosta da minha amiga. Então eu também gosto dela. A pessoa gosta da pessoa que eu não gosto. Então também não gosto dela. Essa pessoa não gosta de quem eu não gosto também. Opa, temos algo em comum. Beleza, então eu gosto dessa pessoa. É uma brincadeira que eu faço com os alunos, às vezes ajuda, mas enfim, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, ok? Então, nessa parte, até aqui que nós estamos revisando o conteúdo, o aluno ele deveria ser capaz de fazer esse tipo de conta. Caso vocês queiram algum desses exercícios que eu faça, coloque no comentário desse vídeo, tá bom? Ah, exercício número 27, não se preocupe, esse livro ele vem na ordem numérica. Então, você fala número 28, vai ser o exercício 28, só tem o número 28 desse exercício, que é uma questão até da FUVEST, e coloquei na prova dos meus alunos. Eles até gostaram dessa questão. Parece ser complicada, mas não, é super simples. E é uma questão de revisão de conjuntos numéricos, tá ok? O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Então, tenta imaginar a seguinte situação. O ser humano começou a necessidade de repartir as coisas. Vou voltar aqui para mim, né? Só para a gente pensar um pouquinho aqui. Tenta imaginar que eu trabalho com alguma coisa que eu possa fracionar. Desculpa. Pensa que eu sou, sei lá, um padeiro. Fiz um pão. E o cara não quer um pão inteiro, ele quer um pão e meio. Tudo bem até aí? Então, quando eu falo de um pão e meio, eu não estou mais falando de coisas inteiras ou coisas naturais. Eu estou falando de valores que eu posso fracionar, que eu posso dividir. Opa, tenho que mudar a minha notação de conjuntos, certo? Então vem aqui comigo, ó. Vamos lá acompanhar aqui. Conjuntos de números racionais. A ideia de medir está ligada a de comparar, ou seja, quantas vezes determinada distância de superfície é maior ou menor determinada da outra como padrão. Se, por exemplo, tentar medir a altura de um prédio com uma unidade como metro, então, o que seria um metro? Um metro são 100 centímetros, mas se eu tenho 1 metro e mais 20 centímetros, começa a aparecer o número com vírgula. E os alunos detestam o número com vírgula. Eu não sei porquê. Mas, enfim, vamos lá entender o que acontece aqui? Você já viu a matéria de conjuntos comigo e consegue perfeitamente entender essa notação aqui. Perfeito? Vamos voltar lá para o papel. O papel ajuda muito a gente a entender as coisas. Ok?